irmãos e minhas irmãs, que coisa preciosa é vermos crianças na igreja, não é? E a nossa oração deve ser de que as crianças tragam os pais. Como sempre aconteceu no evangelicalismo, em vários campos, em que a nossa igreja plantou outros trabalhos. Geralmente se começa com o trabalho com crianças. E a nossa igreja presbiteriana do Brasil, no Rio de Janeiro, com Simonton, começou assim, não é? E quantas crianças novas têm chegado para a igreja? Aquele trabalho no engenho velho da federação tem sido uma bênção tão preciosa. Orem por esse trabalho. Orem pelos trabalhos da igreja. A obra, quem realiza é o Senhor, mas pela instrumentalidade do seu povo. Não é verdade? Eu convido vocês aqui, e você que está em casa participando do culto pela internet, a abrir a sua Bíblia em Efésios capítulo 2. E eu vou ler do verso 1 até o verso de número 10. Sei que muitos estão acompanhando pela internet. E isso é um presente de Deus. Hoje de manhã eu quero saudar meu irmão, eu vou chamar de boneco, ele sabe quem é, mas é um amigo querido que está acompanhando pela internet, que o Espírito de Deus fale profundamente ao seu coração nessa manhã. Paulinho. Acompanhe a leitura que vou fazer. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, e juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais de antemão Deus preparou para que andássemos nelas. Louvado seja o Senhor. Queridos irmãos, irmãs, amigos, a Igreja Presbiteriana, dentre as várias denominações históricas e dentre as tantas denominações evangélicas em nossa nação e no mundo, é a denominação que tem como marca, como símbolo de seu doutrinamento, a doutrina da soberania de Deus. Se tivéssemos que espremer o compêndio de teologia sistemática com todas as doutrinas bíblicas, para colocarmos assim só o suco do que poderia resumir a doutrina
que a igreja protestante, evangélica, presbiteriana defende, assume, abraça, acolhe, essa doutrina seria a soberania de Deus. Por exemplo, dentro da soberania de Deus, há uma doutrina que a igreja presbiteriana sustenta, defende, ensina e crê, e quase somente a igreja presbiteriana a defende, que é a doutrina da predestinação, incompreendida por tantos e rejeitada pela maioria, alguns até dentro do campo evangélico, rejeitam a doutrina da predestinação a ponto de julgá-la uma heresia, uma afronta ao pensamento evangélico. E nós não apenas cremos, como defendemos, nos apoiamos nela e entendemos que esse é o plano de Deus, conquanto humanamente, racionalmente, nós também não entendamos. Como não entendemos tantas outras verdades espirituais elevadas e as aceitamos pela fé. Como Jesus disse, crê somente. Mas é uma doutrina bíblica, fundamentada, e não temos dúvida alguma de que é vontade de Deus. Dentro desse campo, a gente precisa entender algumas verdades também. É o que eu destaquei e coloquei como título da reflexão dessa manhã, Despertados para Deus, baseado nessa porção da carta de Paulo aos Efésios. Porque ele usa esta expressão no verso 6. E, juntamente com ele, nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Mais adiante, na mesma carta, Paulo usa a expressão despertar. Mas tem a mesma raiz do ressuscitar. Desperta, ó tu que dormes, levanta-te de entre os mortos, Cristo te iluminará. E mais adiante, na mesma carta, volta a usar a expressão do despertar para Deus. E em todas as expressões dessa inclinação do homem para Deus, todas elas começam com um movimento de Deus para com o homem. Queridos, teologicamente, biblicamente, toda inclinação do nosso coração para Deus é movimento, primeiramente, de Deus, nos movendo em direção a Ele. Quer ver um exemplo? O véu do santuário que foi rasgado. O texto sagrado diz que o véu do santuário rasgou-se de alto a baixo. Não diz apenas que ele foi rasgado, e nem que foi rasgado horizontalmente, nem de baixo para cima, mas de cima para baixo. Ou seja, o acesso que foi dado foi do céu à terra, de Deus para o homem, porque esse é o movimento sempre. Lembrem-se das palavras de Jesus, João registrou no Evangelho, quando Jesus disse que enviaria o outro Consolador. E quando ele viesse, ele convenceria o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Esse convencimento, que a gente chama de iluminação, que redunda em novo nascimento, em conversão, é uma obra exclusiva de Deus através do seu Espírito. Não é uma lucubração, um entendimento, uma formulação mental a que o homem chega a uma conclusão lógica, lúcida,
consciente, comprovada, A mais B igual a C, não é nada disso. Até porque a gente encontra na Escritura que o elemento que nos leva à salvação é incompreensível. Parece loucura. Não faz sentido. Não se movimenta no campo do entendimento humano. É mistério. É baseado nisso que o apóstolo Paulo toma esse entendimento e escreve às igrejas, algumas delas, mas eu vou destacar o que ele escreveu à igreja de Roma e à igreja de Corinto. Ele diz que quando foi ter com os irmãos para pregar o evangelho, não quis se apresentar, nem mostrar aos irmãos daquele lugar nenhuma palavra humana de persuasão, conquanto ele tivesse. E era um homem que falava coisas difíceis, como Pedro escreveu, dizendo: o irmão Paulo fala coisas muito difíceis. Mas era o jeito dele escrever apenas. Mas ele disse às igrejas assim: quando eu fui ter convosco, eu preferi ir em fraqueza e não demonstrar sabedoria humana alguma, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, mas no poder de Deus. Porque eu decidi nada saber, a não ser a cruz de Cristo, que é escândalo para os judeus e loucura para os gentios, mas para nós que somos salvos, poder de Deus. Depois, numa outra seção, uma outra porção, ele ainda diz assim: irmãos, reparai na vossa vocação. Que Deus não chamou pessoas de nobre nascimento, os entendidos, os sábios deste mundo, mas escolheu as coisas loucas, as que não são, as que não podem, as que nada têm, para mostrarem às que acham que são, que Deus não escolhe por critérios humanos. E ele finaliza a porção dizendo: para que ninguém se glorie na presença de Deus. Ele disse ali a mesma coisa que disse aos Efésios, finalizando o texto, quando diz que pois somos feituras dele, e pela graça sois salvos, isso não vem de vós, mas de Deus, para que ninguém se glorie. Então a salvação, já sabemos, é um mistério. Não é um entendimento, é uma ação soberana, é um sopro de Deus, da vida de Deus, despertando espiritualmente alguém que está morto nos seus delitos e pecados. Então, o entendimento teológico que tentou se contrapor ao calvinismo, que foi chamado arminianismo, que ensina, prega até hoje, que a salvação é uma oferta que Deus faz, mas que compete ao homem aceitar essa oferta ou não. De que a salvação é como uma casa que tem uma porta e o pecador está do lado de dentro da casa. Jesus bate a porta, mas compete a quem está do lado de dentro abrir a porta. Que a salvação é a voz de Deus falando, mas que a resposta do homem é um movimento do homem. Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O amor de Deus
foi espalhado, derramado e oferecido. Mas somente os que creem e quem realmente quiser crer, vem a Jesus. Não é assim. Não é assim. Este é o ponto que eu destaco nesta manhã. Primeiro, mortos não reagem. Mortos não se levantam. Mortos não respondem. Mortos não têm vontade. Mortos estão mortos. É Deus quem ressuscita. É Deus quem levanta, e não o homem quem se levanta para responder a Deus. Quem está dentro da casa e abre a porta é a ovelha que ouve a voz do Senhor, que o movimenta, que o mobiliza, que o chama para fora. E não o homem que entende que esse é o processo e então vai para Deus. Aquela história de que Deus amou ao mundo de tal maneira e que a pessoa é quem crê, não é dessa maneira. Porque o crer de João 3,16, todo aquele que crê, é também obra de Deus. Ninguém crê sem que o Espírito de Deus lhe dê a fé para crer. Quer um exemplo bíblico? O próprio Senhor Jesus, no Evangelho de João, diz: todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. E o que vem a mim, de maneira nenhuma lançarei fora. Não são suas perninhas que vão para Deus. Não é a sua decisão de vir para a igreja que resolve as coisas. Sabe por que é que você está aqui? Porque Deus te trouxe aqui. Sabe por que é que você decidiu dar a sua pública profissão de fé? Porque Deus moveu o seu coração. Sabe por que é que você se levanta de manhã e se lembra de fazer uma oração? Não é porque você é o melhor dos crentes ou porque você tem consciência cristã, é porque há um Espírito Santo que se move em você. Sabe por que é que você e eu sofremos por causa de um pecado que cometemos? Não é porque temos vergonha na cara, não. Não é porque fomos ensinados na moral, na ética, pelos nossos pais. Convencimento de pecado é obra exclusiva do Espírito de Deus que em nós habita. O homem natural come, limpa a boca e diz: não cometi pecado. Ele não tem a consciência do pecado. E na vida da igreja, mesmo depois de ressurreta, mesmo depois de rendida aos pés de Jesus, mesmo depois de toda a caminhada cristã, de todo o doutrinamento, de toda a sua experiência cristã, o renovo, o reabastecimento, o reavivamento, o trazer de volta para o caminho, o abraçar de volta o seu compromisso com Deus, o levantar-se para louvar e engrandecer a Deus, todo esse movimento hoje, ainda da mesma forma, continua sendo obra de Deus em nossas vidas, porque Ele nos ama, porque Ele nos quer, porque Ele tem um propósito soberano em nossa vida. Despertados para Deus, essa obra linda que Deus continua fazendo. Sabe, irmãos, não pode ser uma obra humana. Eu vou finalizar com essa ilustração. Notem bem. Conta-se como uma história evangélica, conquanto seja quase uma anedota. Mas foi contada como verdadeira, e pelo perfil já pode ter acontecido isso mesmo. Diz que numa cidade do interior,
um presbítero de uma igreja, notando a ausência de um jovem dos trabalhos da igreja, perguntou e ninguém mais sabia onde estava aquele jovem que estava ausente, vinha na igreja uma vez ou outra, e aquele presbítero descobriu que aquele jovem estava indo frequentar uma outra igreja de uma outra denominação naquela mesma cidade. E disse que aquele presbítero, um certo dia, encontrou com aquele jovem na rua, passando na rua. E o presbítero chamou aquele jovem e, com muita raiva, indignado, disse assim para o jovem: olhe, meu jovem, eu estou sabendo que você está indo para aquela igreja. E você é membro da nossa igreja. Eu vou lhe avisar. Se eu souber que você ainda vai voltar para aquela igreja, e eu lhe encontrar, eu vou lhe dar uma facada. Talvez, na realidade, isso aconteça, não a promessa de uma facada, mas muita gente, muitos líderes, a vontade que às vezes dá, sabe o que é? A gente vendo a pessoa indisposta, fora do caminho, negociando verdades espirituais, indiferente, a vontade que dá é a gente sacudir a pessoa, dar uma biblada na cabeça, chamá-la para a igreja, amarrar o pé, fazer alguma coisa. Mas se a pessoa não for despertada para Deus, por Deus, a força humana de nada vale. Porque a nossa alma enlevada, animada, é uma obra do Espírito de Deus. Então a gente deve orar, em vez de bater. Não por força nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Oremos pela igreja, oremos por irmãos queridos, que você sabe, que eu sei, fiquei sabendo, daquele jovem que está indo para outra igreja, se eu encontrar na rua, eu devo orar por ele. Ore pelo avivamento da nossa igreja e da nossa vida, porque isso é obra do Senhor, porque é Ele mesmo que nos desperta, como nos diz o texto sagrado. Que Ele nos abençoe e nos guarde.